Alô, gente! Canal Tricolaço por aqui pra gente falar das coisas do São Paulo. Depois de Vasco da Gama 0, São Paulo 2. Oh, mas que beleza, hein? Devolvemos a derrota do primeiro turno, que foi mais acachapante aqui no Morumbis, e estamos aí. Eu tava calculando aqui antes de começar esse vídeo. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui, gente. Vamos arrumar isso aqui. Vamos lá. Eu preciso arrumar meu foninho sem fio, eu tô preguiçoso pra caramba, esqueci de pôr pra carregar. Quando eu lembro, não carreguei o fone, pô. Mas a história é a seguinte, tava contando, deve fazer uns 2 meses que eu não pego pra fazer um vídeo do Tricolaço depois de um jogo, pra falar que tá tudo bem, tá tudo zen, tá tudo tranquilo. Claro, não está, mas assim, não temos grandes coisas para reclamar, até porque não temos grandes coisas para atingir. Nós já chegamos a essa conclusão, tá? Diferente daquele período de cair na Libertadores, por exemplo. Então, a gente teve um período em que caiu na Copa do Brasil, teve uma pequena sobrevida, aí caiu na Libertadores vergonhosamente, importante dizer. Depois uma sequência de derrotas, todas elas vexatórias, algumas delas terríveis, como a virada contra o Palmeiras, algumas delas de se sentir atropelado, como na derrota para o Mirassol. Daí voltou a semana passada, ganhou do Bahia, aquele negócio todo, mas é aquilo, né? Ainda tem montanha para subir. O São Paulo precisava fazer um bom resultado contra o Vasco, porque o Vasco também passou por um processo de recuperação e passou, inclusive, o próprio São Paulo, chegou à 8ª posição na tabela, estava se encaminhando para entrar no... Chegou a entrar no G6 provisoriamente, depois perdeu essa entrada no G6 por próprio Fluminense. E aí o São Paulo só fazer um bom resultado contra esse time, porque o São Paulo só tem um objetivo agora no campeonato. Tentar, e é apenas isso, tentar se classificar para a Copa Libertadores da América de 2026. Tentar. Eu já disse a minha opinião aqui outro dia, eu acho que o São Paulo não vai conseguir. O aperto está grande ali. O que pode ajudar o São Paulo são duas coisas. Uma é uma vergonha, mas é o que vai dar. É o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Porque aí de G6 vira G8 e o São Paulo, numa 8ª posição hipotética, pode chegar. A outra coisa que pode ajudar é que o São Paulo tem confrontos diretos com times que disputam essa posição. Então hoje foi contra o Vasco e ganhou. E depois tem contra o Fluminense, que também é fora de casa. O Fluminense hoje perdeu seu jogo para o Bahia e vai enfrentar o São Paulo na volta da data FIFA, depois do jogo com o Corinthians. A gente não sabe como é que vai estar o Fluminense lá, mas se tiver mantendo a mesma posição, é um dos que briga pelo mesmo desejo. E o próprio Corinthians, que São Paulo enfrenta na volta da data FIFA, deu uma arriscadinha ali, está em 10º agora, mas tem pontuação. Ontem, por exemplo, depois que terminou o jogo e venceu, aliás, hoje, né? E os outros não haviam jogado ainda, ele estava na 8ª posição. Então ele também está beijando aquela zona ali. Como os dois se enfrentam, se o Corinthians vence o São Paulo, ele fica muito próximo de pegar uma 8ª, uma 7ª posição ali. Então são jogos importantíssimos. Contra o Corinthians não dá para perder. Eu não estou falando em vencer, porque, cara, do jeito que o time tá esfacelado, você ficar exigindo vitória que não vai acontecer, sabe, né, nessa fase de desmobilização, de tudo muito frio, não adianta falar, nós vamos lá em Itaquera atropelar, não vamos. Pode acontecer igual hoje, fazer um jogo sério e ganhar, pode, mas não vejo assim. Isso aqui não é pessimismo, isso é constatação de um momento que melhorou, mas que, como tá tudo muito desmobilizado, não vai ter mais Morumbi, então é aquela história, baixa um pouco a pegada também, né? E logo depois do jogo com o Corinthians é o jogo com o Fluminense. Então são brigas pela mesma condição na tabela, né? Depois tem Juventude Internacional que está mais embaixo e o Vitória no final do campeonato. Então o São Paulo precisa levar a sério esses jogos aí
Porque isso é a única coisa que o São Paulo persegue. E ao contrário do que muita gente diz, não, que o São Paulo não deveria disputar, porque tá muito mal. Não, cara. Você entra na Libertadores da América, você tem uma remuneração melhor do que a da Sul-Americana. Se você avança de fase, você tem uma remuneração melhor. Se você passa das oitavas para as quartas, a mesma coisa. Então, ok, você estará num campeonato onde seu time não está pronto para disputar. Você não pode abrir mão. Primeiro, você faz parte do grupo seleto de times muito grandes. Os times grandes têm a obrigação de disputar o principal torneio continental da sua localidade. O São Paulo tem que disputar a Libertadores da América. Isso não pode ser alvo de questionamento. Se não der, não deu. Eu acho que não vai conseguir. Eu acho que São Paulo vai parar na Sul-Americana, mas tem que tentar. Tem que tentar. Sobre o jogo de hoje, meu principal elogio é que foi um jogo muito inteligente. Minha observação positiva é porque ficou provado que o time do Crespo ele tem um desenho original. E esse desenho original foi quebrado nos jogos em que o São Paulo passou a ficar muito desfalcado. No desenho original do Crespo, de time, tem o André Silva jogando com o Luciano e tem o Lucas jogando na posição do Rodriguinho. No desenho ideal do Crespo, sem o Lucas, tem o Rodriguinho. No desenho ideal do Crespo, sem o André Silva, não tem quase ninguém. Então ele tinha que alternar entre Ferreira, Tapia ou Dineno. Tentou com o Dineno, não deu. Tentou com o Ferreira, foi péssimo. E aí o Luciano caiu muito de produção. O Luciano com o Tapia deu uma pequena melhorada. E o Tapia é um jogador muito lutador. Então ele veio montando o time com os dois. Daí o Lucas voltou e ele passou a aproveitar o Luciano com o Lucas. E também deu certo na semana passada durante um tempo. Daí hoje, quando era para manter esse desenho, o Luciano estava suspenso, não pôde jogar. Mas a zaga com 3, o principal é isso. A zaga com 3, Marcos Antônio e Bobadilla no mesmo time. E nas laterais é assim, o Enzo é o titular, mas no desenho original do Crespo era o Wendel. O Wendel não adianta, não consegue jogar. O Enzo é um jogador muito lutador e muito disciplinado, então vai o Enzo. E do lado direito, o jogador do Crespo é o Cedric Soares. Como ele não está jogando, vai quem dá para ir. Semana passada foi o Mike, que fez um primeiro tempo muito bom, mas ele tomou um amarelo, saiu, não jogou hoje, e hoje jogou o Mailton. Aquele dia o Mailton entrou muito mal. Hoje o Mailton não jogou mal, mas é um jogador muito fraco. Então não dá para contar com ele. Mas o desenho original é esse. E sempre que o São Paulo teve ou o desenho original, ou o time que mais se aproximou do desenho original, ele foi bem. Foi o que aconteceu contra o Bahia e hoje. Hoje, o que mais deve ser elogiado é a organização em campo. Um São Paulo muito bem postado nos seus 3 setores, que, antes de mais nada, não permitiu que o Vasco ficasse muito à vontade para jogar. Acho que esse é o grande detalhe. E foi buscando entrar nos espaços para chutar no gol. Teve algumas oportunidades no primeiro tempo. É verdade que o Vasco chutou mais, mas mais desorganizado. Aí teve o pênalti e o Lucas fez o primeiro gol. Em tempo, eu não daria aquele pênalti. Eu não daria aquele pênalti. Eu sou muito chato com pênalti. Eu acho que pênalti tem que ser, sabe? Mas não seria falta no meio campo? Eu não daria uma falta daquela também. Aquilo ali, cara, é a briga original. Por isso que a arbitragem, eu já fiz um vídeo aqui só sobre arbitragem, e eu falo disso. A arbitragem no Brasil é muito discutida porque a gente é muito, entre aspas, punitivista. Tudo tem que pegar no pé, não, fez errado, e não sei o que. Não, cara, não. Ali há uma disputa por espaço. Na disputa por espaço, você joga o ombro para tentar ficar na frente, você põe o braço para tentar ficar na frente, e você abraça o cara. Não é que você tá segurando para travar ele e jogar no chão. Você está diminuindo o espaço dele com o braço. O Arboleda consegue se movimentar, inclusive. Né? E aí, evidentemente, ele força a corrida, a carga, cai. A regra diz que tem que dar o pênalti. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pro meu time, pô. Tá?
Os comentaristas de arbitragem todos disseram que foi, os narradores também. Na internet todo mundo disse que foi. Tá tudo bem, não tenho nenhuma pretensão de discordar de ninguém. Eu não daria, só isso. Aí o São Paulo vai com 1-0 pro segundo tempo. E aí volta tomando uma pressão absurda do Vasco, porque o Vasco precisava empatar. E aí, na minha visão, há um pequeno erro ali de organização do Crespo, porque ele coloca o time postado para tentar sair, mas não tem ninguém que consiga dar velocidade na saída. O São Paulo pensou demais na hora de trocar passe, e aí tinha muita dificuldade para sair. Curiosamente, quem ajudou, entre aspas, o São Paulo foi o Diniz. Ele precisava colocar um atacante para fazer mais pressão, tirou o Cauã Barros, que já estava sentindo dor, colocou o Verratti, só que aconteceu o seguinte: ele ficou com um jogador a menos no meio de campo, deu para o São Paulo esse espaço, o São Paulo começou a entrar no campo do Vasco da Gama. E aí, sai o Lucas, sai o Tapia, que eu discordo, acho que o Tapia podia ficar um lutador, entra o Rigoni, que é um peso morto, hoje de novo comprovou que é um peso morto, e aí tem um pênalti que para mim é pênalti. Interessante que na transmissão da Record, por exemplo, o Kleber Machado e o Salvo Espínola levantaram aquela questão dos micropênaltis, que é um absurdo. É um absurdo a comissão de arbitragem dizer, olha, eu não marque mais micropênaltis. Isso não existe. Marque pênalti, não marque o que não é pênalti. O que eles chamam de micropênalti é o que, na verdade, não é pênalti, e a gente chama de pênalti e acha que tem que dar. E aí falou, não dá esses pênaltis. Não é pênalti, bicho. Não é pênalti. Agora, aquele lance é pênalti. O jogador do Vasco primeiro calça o Ferreira, depois ele segura o Ferreira e joga o Ferreira no chão. É mais pênalti que o primeiro. Esse ele não deu. Então, tá tudo bem. Então, assim, o pênalti que ele deu, que eu não concordo, serviu para o São Paulo fazer 1-0 e todo mundo concorda que foi. O pênalti que ele não deu, que eu acho que foi pênalti, houve gente que disse que talvez a justificativa dele seja de micropênalti, é ridículo porque foi muito pênalti e continuou 1-0 para o São Paulo. E o São Paulo foi fazer um gol depois numa arrancada dessas de contra-ataque que o espaço começou a aumentar, porque o Diniz começou a empilhar atacante, depois pôs o David também. E aí o São Paulo consegue achar um contra-ataque com jogadores completamente tortos, como é o caso do Rigoni, né? E ele faz um lance inacreditavelmente ruim, chuta a bola torta, aí tem o tiro de meta. Aí é o Léo Jardim que faz bobagem, né? Porque ele erra a saída. E aí, para não tomar o gol, porque a bola fica entre o Rigoni e ele mete para escanteio. O São Paulo cobra o escanteio na jogada pelo lado com o Ferreira, que entra na área, sai o gol do Luiz Gustavo de cabeça e sela o resultado e tá tudo certo. Grande resultado. Quando eu coloco o título de Recalculando a Rota nesse vídeo, é porque não dá para dizer que o São Paulo já achou um caminho. O São Paulo está saindo daquele período de desacerto recente para, recalculando a rota, achar um jeito de chegar até a Copa Libertadores da América do ano que vem, que eu torço muito para que aconteça, mas que eu realmente não acredito que vai ocorrer. Como é bom falar do Casares, né? Mandou uma carta patética semana passada. Gente, não vai ter jogo no Morumbi. O São Paulo é o único time do Campeonato Brasileiro que vai fazer os 7 jogos que faltam sem jogar em casa, porque a Vila não é a casa do São Paulo, e vem com cara, não, porque eu achava que em novembro não ia impactar. Gente, novembro é a reta final do ano, cara. É óbvio que é a época que mais impacta. Ou você vai ser campeão brasileiro, ou você vai ser campeão da Libertadores, ou você vai ser campeão da Copa do Brasil, ou você vai ser campeão da Sul-Americana, ou você vai cair. Tudo isso é decidido em novembro. Eu não entendi ele falar que não impacta. Cara, que loucura o casar. Cara, que loucura. Mas não vamos falar. Chega. Sai daqui. Para com isso. Notas para hoje. Rafael, brilhante. Uma atuação muito boa e irretocável. Salvou o time em pelo menos 3 momentos. Nota 8 para o goleiro de São Paulo. Foi muito bem. Alan Franco fez uma partida muito boa. Tomou um amarelo. Não vai enfrentar o Flamengo. Pena. Foi bem enquanto esteve lá. Nota para ele 7,5. Arboleda, para mim, foi o melhor dos zagueiros, se arriscou na frente também, nota 8. Sabino foi bem hoje também tentou um chute, estava todo mundo muito coordenado hoje,
nota 7,5 para ele. Mailton foi bem no primeiro tempo, cansou no segundo, dá para dar um 6,5 para ele. Marcos Antônio, muito bem de novo, tentando articular, procurando melhor passe, tentando achar o Lucas, tentando se organizar com o Lucas, foi bem demais, nota 8 para ele também. Bobadilla fez uma boa partida, 7,5. O Pablo Maia, para mim, também não foi mal, não. Ajudou demais na marcação, foi um cara que compôs bem a defesa do São Paulo jogou bem, e ele compôs bem esse cara que dá esse combate na hora que tá no meio ali, nota 7,5 para ele, e pro Enzo Dias, um lutador, como sempre, muito regular, não tem grande talento, mas ajuda muito o time, nota 7,5. Lá na frente, o Lucas para mim faz um bom... Eu ouvi alguém falar na transmissão, tá meio sumido o Lucas, mas é natural, cara. Tá voltando agora de um baita de um período longo sem jogar, não vai voltar arrebentando. Mas ele já foi bem para mim no primeiro tempo contra o Bahia e hoje foi bem de novo. Não foi espetacular, mas foi bem, apareceu, tocou bola, pegou a bola do pênalti, chamou a responsabilidade, bateu, fez o gol, nota 7 pro Lucas. E pro Tapia, lutador, brigador, cada vez gosto mais dele. Técnica passa um pouco longe, mas chuta bem, impõe seu físico, é um jogador que se entrega muito pro time. Nota 7 também pro chileno Gonçalo Tapia. Saiu o Mailton, entrou o Ferrarese, porque não tinha nenhum lateral para colocar ali. Ferrarese é um jogador que eu gosto muito, leva o time muito a sério, para mim entrou bem. Dá para dar uma nota 6,5 para ele. Entrou o Alisson, que manteve a pegada, nota 6,5. Entrou o Luiz Gustavo, que é um cara que leva muito... O Luiz Gustavo é o seguinte, não espere do Luiz Gustavo exibições de gala, porque ele não aguenta mais. Ele é um cara muito veterano. Mas até pela escola dele, ele leva o time muito a sério, leva o futebol muito a sério. Ele faz o gol, porque para ele fazer gol é resultado de estar bem colocado e acertar a bola quando você precisa acertar para colocar dentro do gol. Não é uma folia, né? Foi bem demais, dou nota 7 pro Luiz Gustavo. Gostei demais dele ali. Entraram também o Rigoni, péssimo, perde um gol no lance que depois acaba originando esse escanteio, mas é patética a forma como ele perde, porque ele rouba a bola, vai sair sozinho na cara do gol e chuta quase na bandeira de escanteio. Depois tem um outro lance, num outro contragolpe, que ele vai sozinho, mira no goleiro, chuta, a bola até desvia, mas chuta mal, a bola passa ali, olha... Precisa ser dispensado quando virar o ano mesmo. E o Ferreira também. O Ferreira entra... O Ferreira só se salva por causa da sua assertividade ao entrar na área e colocar a bola na cabeça do Luiz Gustavo. Fora isso, quer tentar fazer alguma coisa de efeito onde não precisa. Quando é para chutar, não chuta. No lance do pênalti, que eu falei que daria, eu daria, mas era um lance onde ele podia tentar levantar de novo, porque ele não caiu igual Maria Mole, ele estava em pé no lance, ele tinha que forçar o corpo para tentar continuar em pé e chutar no gol, mas ele não faz isso, ele espera o contato e aí quer que o árbitro marque pênalti. Eu não gosto de jogador que faz isso. Vou dar uma nota 6 para ele por causa do cruzamento. E olhe lá. E que nota que eu dei não dei nota pro Rigoni, né? Dá 3 para ele, porque é brincadeira. Brincadeira. É isso, gente. Abraço para todo mundo, até amanhã, valeu, amanhã tem resenha, hein? Valeu!